Sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Se na verdade for em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ô, irmão, nós precisamos urgentemente resgatar a doutrina do Espírito Santo na nossa igreja. Precisamos resgatar isso. Porque sem o Espírito Santo não há vida espiritual. Nenhuma igreja está viva e permanece viva sem o Espírito Santo. E sem ele, nenhum trabalho cresce para a glória de Deus. Eu estou dizendo, sem o Espírito Santo, nenhum trabalho cresce para a glória de Deus, porque tem muitas igrejas, megas igrejas, crescendo, lotadas. Mas o que está sendo pregado nessas igrejas? É o Evangelho? É a redenção pela cruz de Cristo? É a renúncia ao pecado? É o arrependimento e fé em Jesus? Não é. Na maioria dessas igrejas, não é. E o que estas pessoas estão buscando nessas igrejas lá? Elas estão buscando conforto nessa vida, bens materiais. Elas estão buscando os seus próprios interesses. E quando isso acontece, o Evangelho está do lado. O Evangelho não é o centro. E o apóstolo Paulo está nos advertindo, estava advertindo a igreja da Galácia e também a nós aqui nesse pleno século XXI, que nós precisamos voltar à centralidade do Evangelho e também aliado à doutrina do Espírito Santo. Eu tenho percebido que há muitas igrejas que dão muita ênfase ao Espírito Santo. E outras igrejas parece que têm medo de dar ênfase ao Espírito Santo. Não, irmãos, podemos agir nessas extremidades, não. Sem o Espírito Santo é fato que o pecador não vai entender o Evangelho. O Espírito Santo age através do Evangelho. Paulo chama isso aqui de pregação da fé. Como que o pecador vai ter a mente iluminada pelo Evangelho? Porque eu posso pregar, você pode pregar, e a mensagem atingir só os ouvidos materiais, só os ouvidos físicos, melhor dizendo. Mas e o ouvido da alma? E o ouvido lá? Só o Espírito Santo pode abrir, através do Evangelho. Mas se pregar o Evangelho, não é abobrinha não, não é causos não, é o Evangelho. É Jesus, como nós falamos, Jesus exposto na cruz. Se não for isso, não tem salvação, não tem vida dentro da igreja. Mas o que exatamente o Espírito Santo veio fazer na igreja? Dentre outras coisas, ele veio convencer do pecado, ele veio iluminar, ele veio confortar, ele vem ensinar, mas dentre outras coisas que o Espírito Santo faz na igreja, ele veio exaltar a Cristo. Uma igreja onde as mensagens é para exaltar o homem, eu determinei, o Espírito Santo não está ali. Porque a missão do Espírito Santo é exaltar Cristo. E ele usa a Escritura para exaltar Cristo. Se Cristo não é exaltado numa igreja, o Espírito Santo não está ali, embora fale o nome dele, embora gesticule, embora rodopiem, embora faça qualquer coisa. Mas, se Cristo não for exaltado na igreja, então não é ação do Espírito Santo. Porque Jesus falou que ele viria para glorificar Jesus. Ele vem para me glorificar. Então, qual é a pessoa central em nossa vida? Jesus. E quem faz eu entender isso? O Espírito Santo. Através de quê? Do Evangelho. Através da mensagem do Evangelho. É por isso que Paulo
bate aqui nessa tecla com os Gálatas. Vocês começaram no Espírito, estão aperfeiçoando na carne. Pode isso acontecer? Irmãos, é isso. Nós precisamos retomar a doutrina do Espírito Santo, uma aplicabilidade na minha vida e também na vida da igreja. Mas, pastor João, se a redenção de Cristo não estiver sendo pregada na igreja, o senhor está querendo dizer que o Espírito Santo não está ali? Não está. Não está. Pode ter muita alegria, irmão, muito comes e bebe, muito confraternização, muito congraçamento entre os irmãos, mas o Espírito Santo não está ali. Não está. Porque ele só está agindo quando Cristo é exaltado. Se não há redenção, se não há a mensagem da redenção na igreja, não há operação do Espírito Santo. E como eu falei aqui no início, antes de começarmos, irmão, nós não devemos esperar aqui um avivamento universal. Vai ser um avivamento na minha vida. Se você buscar de Deus isso, se você der ouvido ao Evangelho, né? Então, por isso, irmão, nós vamos começar agora. Eu quero só usar esses 3 versículos para nosso estudo hoje, e depois nós vamos fazer um debate aqui, um comentário, como nós fazemos aqui nas quintas-feiras. O versículo 3 aí, eu estou falando do ministério do Espírito Santo agindo dentro da igreja. É o que Paulo está falando. O Espírito e a perseverança do santo, versículo 3, né? Sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Irmãos, os legalistas não negam que a salvação é iniciada pelo poder do Espírito Santo. Eles não negam. Nenhuma igreja aí fora, dita cristã, nega que o Evangelho, nega que a salvação é iniciada pelo Espírito Santo. O problema não é o início, o problema é o agora. O que eu faço com a minha vida espiritual agora? Eles dizem que é sim pela graça a salvação, é o Espírito Santo, sim, que convence o pecador, é Ele mesmo que faz isso, mas agora é com você. Agora é com você. É como se fosse, o Espírito Santo é como se fosse uma placa informativa, né? Você chegaria perto dele e diria: ó, querido Espírito Santo, como eu faço para chegar nesse nível de santidade? Ó, eu já te salvei, eu já te abri o olho, eu já regenerei você, agora isso aí é com você. Não, não é não. É isso que Paulo está falando com os Gálatas. Vocês começaram no Espírito e acham que agora vocês podem continuar fora do Espírito? Claro que não. Claro que não pode. Nós dependemos, irmão, do Espírito Santo. Inclusive, para nós estarmos aqui hoje, quem trouxe você aqui? Ou você acha que, dei na minha telha e vim cá? Não, foi Deus. É o Espírito Santo que faz isso conosco. É Ele que nos move a fazer isso. Então, este é o ponto. As igrejas que não pregam a redenção, só pregam bênçãos materiais, elas não negam que a salvação é iniciada por Deus, mas que agora você precisa fazer seu esforço próprio para seguir avante. Então, qual é o problema disso, irmão? Começar no Espírito e tentar continuar na força da carne, diz Paulo, é insensatez. Sois tão insensatos assim que vocês acham que podem vencer o pecado por vocês mesmos? Vocês acham que podem vencer o pecado fazendo campanha, fazendo isso e aquilo? Não, vocês não vão vencer o pecado assim. Vocês vencem o pecado com a presença habitadora e constante do Espírito Santo. Ele salvou você no início e vai continuar com você até o final. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando?
Paulo diz: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completar até ao dia de Cristo Jesus. Meu irmão, está errado esse pensamento de que o Espírito Santo inicia a obra e deixa você agora sozinho. Não. Ele começou e ele vai completar essa obra até o final. A obra que Deus começou na vida de alguém pode estar certo que ele vai terminar. E não depende de você, não. Depende de você, não. Depende de Deus. É Ele que falou: eu vou completar. Não tem nenhuma condicional no que o apóstolo Paulo está falando. Ora, se você fizer isso. Ora, se você fizer aquilo. Ora, se você... Não. Paulo diz: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra vai completar. Pronto. O método que ele vai usar para completar essa obra é o Evangelho. É o Espírito Santo atuando na vida da igreja. Paulo está dizendo que o poder de salvar se aplica na vida do pecador pela pregação da fé. E da mesma maneira, para ele continuar salvo, é pela pregação da fé. Então, se não houver pregação do Evangelho, de novo, irmãos, eu estou dizendo, se não houver pregação do Evangelho, se não expusermos Jesus Cristo exposto na cruz, não tem o Espírito Santo na igreja. E se não tem o Espírito Santo na igreja, não tem vida, é uma igreja morta. Porque sem o Espírito Santo a igreja está completamente morta. Não tem jeito. É tolice pensar que o Espírito Santo começa uma obra e agora é com você. Agora você precisa fazer a sua parte. Não tem esse negócio aí que não é bíblico? Faz a sua parte que eu te ajudarei. Nada. Faz a sua parte que eu te ajudarei. Não, é a obra do Espírito Santo. A salvação... Nossa salvação é do início ao fim, uma operação do Espírito Santo. Como o pecador se converte a Cristo? Pela pregação da fé. E quem faz isso? O Espírito Santo. E como ele continua na fé? Pela pregação da fé de novo e pela presença do Espírito Santo. E como ele vai terminar a sua jornada? Ouvindo sempre a pregação da fé. E com a presença do Espírito Santo. Sem isso, irmãos, não tem jeito. Por isso que Jonas capítulo 2, versículo 9, diz que a salvação vem do Senhor. E Jesus diz que a ação do Espírito Santo na salvação é igual à ação do vento, lembra? Ele sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Ninguém tem o poder de limitar o poder do vento, a ação do vento. Ninguém determina se o vento sopra aqui ou acolá. Nenhuma autoridade, seja ela prefeito, vereador, presidente, nenhuma autoridade pode colocar uma placa na rua e dizer: aqui não pode ventar, porque o homem não controla isso. E Jesus está dizendo: a ação do Espírito Santo na vida do pecador, produzindo a salvação, é como a ação do vento. Ele é livre, ele é poderoso, e ele é soberano para soprar aonde ele quiser. Ele é soberano para isso. Então, por isso que temos que pregar a salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, não podemos de forma alguma desassociar a presença do Espírito Santo com o Evangelho. E o Espírito Santo não age fora das Escrituras. Ele usa a palavra de Deus para santificar. Inclusive, admiro certos crentes que têm uma preocupação em orar para Deus o santificar. Eu preciso orar para Deus me santificar. Bom, eu te digo que sem isso aqui não há santificação. Não há salvação e não há santificação. Como que a santificação vem? Jesus falou em João 17, não falou? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Então, pastor, se não houver pregação genuína do Evangelho, não tem santificação? Não tem. Fora da palavra de Deus tem santificação? Não tem. Eu consigo orar, ao menos, bem, fora da palavra de Deus? Não. Porque a palavra de Deus entra no meu coração e eu verbalizo isso para Deus. É um efeito de cima para baixo. Ela entra no meu coração e eu verbalizo isso para Deus. Então, ora bem quem ler a Bíblia. Quem medita na Bíblia. Quem não ler a Bíblia e não medita na Bíblia, ora muito mal. E às vezes não está nem orando. Porque está jogando conversa aí para cima. Então, o Espírito Santo não age, irmão, sem a palavra. Por isso que nas igrejas, começou tudo nas igrejas reformadas, né? O púlpito fica no centro da igreja. Antes era do lado, mas os reformadores não, coloca o púlpito no centro da igreja para dizer a centralidade da palavra de Deus, porque senão não tem vida dentro da igreja. Mas agora vamos para o versículo 4. Quem faz eu perseverar, irmãos? O Espírito Santo. É Deus que faz eu perseverar. Então eu tenho poder de perseverar? Você não tem, não. Eu não tenho, não. É Deus que faz eu perseverar. Ele começa a obra e ele termina. É Deus que faz eu perseverar. E você não paga preço, coisa nenhuma. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Você tem que alimentar-se da palavra de Deus para perseverar. Isso também é obra de Deus. Agora o versículo 4. O Espírito Santo e o sofrimento do santo. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Paulo diz mais adiante sobre o fruto espiritual que aqueles crentes produziram. Lembra do fruto espiritual lá, no capítulo 5? E lá ele cita a longanimidade, essa capacidade de suportar essa aflição, essa capacidade de suportar um peso. Ele é longânimo, ele pensa para falar. Ele vem aquele momento de ira, mas ele estica mais o seu temperamento. Isso é obra do Espírito Santo. Mas, se eu não medito na palavra de Deus, se eu não ouço a palavra de Deus, como eu vou desenvolver isso? Lembra que o fruto é do Espírito. E se é fruto, ele precisa ter uma flor, ele precisa vir devagar, crescer, 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 até chegar ao tempo da maturação. Isso também é obra do Espírito Santo. Agora, tem várias formas de sofrimento. Tem o sofrimento que os crentes passam como disciplina de Deus. Às vezes não escuta a palavra de Deus, não obedece à palavra do Senhor. Como Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz, nós não gostamos da disciplina de Deus, e isso, por não dar ouvido à palavra de Deus, podemos passar por uma espécie de sofrimento disciplinar da parte de Deus. Por que Deus faz isso? Diz Hebreus capítulo 12, é porque somos filhos. Se não fosse filho, Deus não disciplinaria. Agora, existe também o sofrimento por causa do Evangelho. Existe esse sofrimento. O apóstolo Paulo diz isso para Timóteo. Ô Timóteo, sofre as aflições juntamente comigo como um bom soldado de Cristo. O soldado, a sua preocupação é agradar aquele pelo qual ele foi arregimentado. Ele obedece, ele é dedicado, o soldado. Ele não se envolve com negócios deste mundo. O negócio dele é a farda, o negócio dele é o seu comandante. Por isso, Timóteo, sofre comigo as aflições de um bom soldado de Cristo. É um bom soldado, não é qualquer soldado. Um bom soldado de Cristo. E depois você lê lá 2 Timóteo capítulo 2, que Paulo está falando sobre isso, e ele também fala do atleta, da disciplina do atleta. Se ele quer ganhar a coroa e tem uma disciplina, isso é sofrimento.
Nós, irmãos, sofremos por causa do Evangelho. E Paulo lembrou também ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, 2 Timóteo. E, na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, irmãos, é falso o ensino que diz por aí que o crente não pode sofrer. Sofre é muito. Ele sofre disciplina de Deus e ele sofre por ser cristão. Ele sofre e é muito. Mas há uma redenção do corpo? É claro que há. É claro, Jesus veio salvar o homem completamente, mas não necessariamente agora. Às vezes morremos doentes, às vezes morremos com câncer desastroso, às vezes sofremos acidentes, mas a questão não é essa. O Espírito Santo está nos acompanhando, irmãos, nessa lida. Está nos acompanhando neste mistério, neste caminhar nosso com Deus. Não começa no Espírito e deixa para lá, não. Isso é falso. Por isso que o apóstolo Paulo diz, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Será que foi em vão vocês sofreram assim? E o apóstolo Pedro diz que nós fomos chamados para sofrer, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. 1 Pedro capítulo 2, e versículo 21. Agora, a pregação da fé concede poder para suportarmos o sofrimento. Se eu não ouvir o Evangelho, irmãos, a pregação, eu não tenho condições de passar pelo sofrimento dando glória a Deus, como diz o hino, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Às vezes dando glória a Deus nada. Às vezes é chorando. Às vezes é até lamentando. Por isso que tem os salmos de lamento, né? Tem lá. Já coloquei no grupo lá uma lista dos salmos de lamento. Lamento, a gente lamenta. A gente perde, a gente chora. A gente sofre. Este é o mundo caído. E os cristãos não estão dentro de uma bolha de proteção. Mas o Espírito Santo está conosco. Quem fez aqueles irmãos da galáxia passar por sofrimento? Quem deu vitória a eles a passar por sofrimento? Diz Paulo que foi pelo Espírito, ouvindo a pregação da fé. E lembramos, né, irmão, das palavras de Jesus para os discípulos e também concomitantemente para nós: no mundo tereis aflições. E Jesus não falou quais aflições. É aflição de todo tipo que você pensar. Aflição no corpo, na mente, na alma. Às vezes você sente aflição até para dormir. Acorda até um pouco pesaroso. É aflição de todo tipo. São os ataques ardilosos do maligno contra nós. Mas quem nos dá a vitória continuamente? O Espírito Santo. Ele usa o quê? A pregação da fé. Se não houver pregação da fé, não há perseverança. Jesus tem uma parábola sobre isso, não tem? Mateus capítulo 13, inclusive nós expomos aqui essas parábolas em Mateus capítulo 13, que ele falou lá dos 4 terrenos, né, que a semente foi lançada, e um punhado de semente caiu lá entre os espinhos, e ele falou que as preocupações da vida, as tribulações sufocaram aquela semente e ela morreu. Por quê? Irmãos, o que as pessoas estão fazendo nessas megas igrejas? Quando está tudo bem, glória a Deus e aleluia, mas se passar por alguma dificuldade, e porque não tem a pregação da fé, o que vão acontecer com eles? Vão embora. Vão ficar traumatizados, vão ficar enraivados com isso. Por quê? Porque quem concede poder para passar por sofrimento e todo tipo de aflição é ouvir a pregação do Evangelho. E o Espírito Santo pega esta palavra
e nos fortalece, porque ela é o pão que nos fortalece dia a dia. Então, finalmente, nós temos o versículo 5, o Espírito e as experiências dos santos. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo pode estar perguntando também, quem era o maior seguidor da lei? Aí ele respondia, você, Paulo. Quem era o mais zeloso? Você. E Paulo também estava perguntando, quem perseguiu a igreja por causa dessa lei? Você, Paulo. Você. Então, Paulo perguntaria de novo, eu fui salvo, recebendo o Espírito Santo, e sendo escolhido como um dos apóstolos de Jesus, pelas obras da lei ou pela revelação de Jesus Cristo? E eles tinham que responder pela pregação de Jesus Cristo. E esse crucificado. Então, faz sentido vocês terem o meu exemplo e o exemplo de vocês. Por que vocês estão querendo voltar de novo ao faças e não faças? As regrinhas religiosas. Você não pode fazer isso. Você não pode comer isso. Você não pode ir a determinado lugar. Você não pode isso. Você não. Não. Isso é voltar de novo à lei. Não, irmãos. Não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E isso eu só vou ter discernimento do que é lícito e convém ouvindo a pregação do Evangelho, o ensinamento da palavra de Deus. Porque senão eu vou ficar preso aí em regras religiosas que a Bíblia não orienta. Agora, você pode estar perguntando, Paulo está falando de milagres. Aconteceram milagres lá na região da Galácia? Ele está dizendo que sim. Ele está dizendo que aconteceu sim milagres lá na região da Galácia. Então, por que Jesus operou milagres naquele tempo? Quando Jesus operou milagres, foi para mostrar quem ele era. Deixa eu lembrar vocês aqui. O que vocês entendem por que Jesus fez multiplicação de pães e peixes? Pensa aí com vocês no seu coração. Não é para encher lá, saciar a fome daquela multidão, não foi. Foi para mostrar que ele é o único que pode saciar os anseios do homem. Ele pode fazer isso, só ele pode fazer isso. E quando ele foi ressuscitar Lázaro, João 11, vocês estão lembrados do que ele falou? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Na verdade, quando ele foi curar o cego, né? Por que ele curou o cego? Porque ele abriu a visão do cego? Não, porque ele era cego, ele ficou com dó dele. Não, não é não. É para mostrar que ele abre os olhos espirituais das pessoas. Então, ele demonstrou isso fisicamente fazendo isso. Quando aqueles amigos levaram o paralítico de Cafarnaum, lá em Cafarnaum, descendo no teto, o que Jesus falou primeiro? Perdoado te são os teus pecados. Jesus não fazia milagre com dó das pessoas, porque ele tinha compaixão pelas pessoas. Mas o ponto central dos milagres de Jesus é para mostrar quem ele era. Eu sou Deus, e só eu posso satisfazer o homem. Mas as pessoas pegam esses milagres de Jesus e dizem, você também pode ter o milagre de Jesus. Mentira. Como que você sabe que o Senhor vai fazer aquele milagre? Como você sabe? Poder para fazer milagre, Jesus tem. O milagre, o poder dele nunca caducou, nunca se exauriu, nunca. Ele tem poder para fazer. Por que o Senhor abriu o mar vermelho para Israel passar? A abertura do mar vermelho tem um ponto central, é a redenção. Você sai deste mundo e passa para o lado de cá. E isso é impossível vocês passarem aí. Mas eu abro esse caminho para vocês passarem, para vocês entrarem em contato comigo, abandonar definitivamente o Egito e ter parte comigo agora. Lembra que Deus deu a lei depois que eles atravessaram o mar.
agora eu sou o Senhor de você. Mas não é simplesmente para demonstrar o seu poder e olha, Faraó, olha como eu sou poderoso. Não, é redentivo. Tem um ponto da redenção ali. É para mostrar como o Senhor redime as pessoas. Então o Senhor faz milagres. Faz. É possível, irmãos, o Senhor fazer esses mesmos milagres que Ele fez no primeiro século, quando vamos abrir um trabalho em uma região que não tem o Evangelho. Porque os milagres que o Senhor faz hoje visam a salvação. Milagres que estão ligados à salvação. O Senhor abriu os olhos do cego com base na salvação dele. O Senhor multiplicou pães e peixes exatamente para mostrar isso para os discípulos, primeiramente, para a multidão. Tanto é que ele falou para os discípulos, olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E eles viraram um para o outro e perguntaram, de que ele está falando? Será que é porque nós esquecemos de trazer pão? Mas ele estava falando da doutrina dos fariseus. Aí, ele estava falando dentro de um contexto de multiplicação de pães e peixes. Jesus não fazia milagres, irmão, por fazer. Ele tinha um propósito de fazer. E hoje Deus não faz milagres por fazer. Tem que ter um propósito. E o apóstolo Paulo está falando isso. A região da Galácia era tão cheia de legalista que foi preciso o Senhor fazer milagres lá para eles entenderem que o Evangelho é poderoso para salvar, fazendo uma demonstração física para eles, diante dos olhos dele, sobre o poder que Jesus Cristo tem. Ele pode fazer isso hoje? Pode. Ele pode fazer isso. Há inúmeros relatos de pessoas tão duras ao Evangelho e que vieram doenças destruidoras na família, e foi lá um irmão mesmo, nem era o pastor, foi o irmão lá, orou, o Senhor restaurou a saúde e aquelas pessoas se converteram. O Senhor pode fazer isso? Pode, mas isso é da decisão dele. É da decisão dele. E houve outras ocasiões que houve milagre e as pessoas, inclusive, vieram para a igreja depois e abandonaram Deus. Mas os milagres, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando, eram os milagres de demonstração de que eles foram salvos pela pregação da fé e não pelas obras da lei. Ele estava dizendo, olha para trás, a lei teve esse poder de fazer milagre? Não. Então, por que vocês estão voltando de novo para aquilo que de onde vocês saíram? Isso é insensatez, isso é tolice. A nova vida em Cristo é iniciada pela pregação da fé, continua também pela pregação da fé e termina na eternidade pela pregação da fé. E todo esse caminhar é acompanhado pela influência poderosa do Espírito Santo. Ele usa a pregação da fé e influencia poderosamente a igreja, levando até o final. Ele iniciou uma obra de salvação na sua vida, fique tranquilo, ele vai terminar. E não vai depender de você, não. Ah, mas eu preciso ouvir a pregação da fé? Preciso, mas ele vai fazer você ouvir também. Ele vai te constranger também. É ele que faz tudo em nossa vida. Então eu não preciso fazer nada, precisa. Você precisa vigiar, você precisa orar, você precisa crer nele, você precisa vir à igreja, você precisa estar na comunhão dos santos, mas isso também é obra do Espírito Santo. Você entende, irmãos? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos guarde.